Vamos ao Curso Fé. Muito bem, amigos, estamos de volta ao nosso Curso Fé, módulo 1, Determinação, e nós estamos na 33ª lição, cujo título é Fatos sobre a Libertação de Demônios, quer dizer, ou dos demônios, né? A pessoa ser livre do império das trevas. E hoje é a 5ª parte, e nós vamos ver um pouco mais do ministério de Jesus, dos ensinamentos de Jesus, daquilo que ele queria que nós soubéssemos. Eu volto a bater na tecla. Jesus é o nosso exemplo. Jesus é o nosso padrão. Assim como o Pai enviou Jesus, mas antes deu a Jesus o ensinamento de tudo que ele deveria falar e tudo que ele deveria fazer, o Senhor Jesus também nos enviou da mesma maneira. Ele representava o Pai e nós devemos representá-lo. Nós devemos ir em nome dele, ir na comissão dele, ir em lugar dele, usando o nome dele para abençoar as pessoas. Como vimos na parte anterior, era propósito dele que os discípulos do Senhor fossem por todo o mundo, encontrando as pessoas, quer sejam católicas, evangélicas, espíritas, budistas, pessoas que praticam ateísmo ou qualquer outra filosofia religiosa, essas pessoas fossem ensinadas sobre aquilo que Jesus Cristo fez em favor da humanidade. É o que realmente falta para as pessoas, o ensinamento daquilo que Jesus Cristo fez. Porque enquanto a pessoa não tem o ensinamento, enquanto a pessoa não é doutrinada sobre o que Jesus fez em favor dela, essa pessoa toma as mais variadas decisões. Às vezes a pessoa, ela age de uma maneira completamente contrária à maneira bíblica. Mas por que ela agiu desse jeito? Por que é que ela tomou essa decisão? Porque ela não tinha base espiritual, ela não sabia o que fazer. Muitas vezes nós condenamos os pecadores quando eles abrem mais uma boate, mais um motel, quando eles vão traficar um pouco mais, mas não é possível, alguma coisa tem que ser feita. Mas alguma coisa já tinha que ter sido feita há muito tempo. E nós esquecemos das ordens do nosso comandante-chefe e culpamos as autoridades. Ah, mas o governo não liga, a violência está aí na rua, a criminalidade, as drogas, está certo, eles têm a parte deles que eles devem fazer, mas maior parte temos nós, porque nós não vamos aos traficantes e mostramos para eles que eles estão traficando porque há uma entidade demoníaca por trás deles. Que eles poderiam ser bem-sucedidos na vida comercial muito melhor do que são nessa vida do crime, porque além deles estarem de um momento para o outro sujeitos a serem presos ou até morrerem, né, numa batalha com a polícia, eles também estão contaminando as consciências deles, porque eles são gente como nós, e quando uma pessoa usa droga e pratica um estupro ou se suicida ou causa um acidente, eles são parte daquilo. E vai ter um dia que eles vão dar conta. Não pensa você que as coisas vão ficar assim, não. O fabricante de uma bebida alcoólica, ele fabrica uma pinga, ele fabrica uma cerveja, ele fabrica um vinho, ele fabrica um uísque, e aquela pessoa se embebeda com aquela bebida que ele fez. E vai e faz um acidente, os filhos ficam na orfandade, ou os filhos de outro que não tinha nada com a coisa, ficaram órfãos porque alguém estava com a cara cheia. Olha, o fabricante da bebida, Deus não vai deixar ele impune. E a pessoa que fabrica armas de fogo, aquela família que é dona da fábrica tal, que fabrica revólveres, que fabrica pistolas, coisas assassinas mesmo. O Senhor Deus vai cobrar daquela pessoa porque ela colocou na mão do povo uma arma que tirou vidas e desgraçou famílias. Então, se nós passarmos a ensinar o Evangelho, se nós dermos para as pessoas a palavra de Deus, o ensinamento daquilo que Jesus Cristo fez. O problema de muitos que pregam, não estou dizendo propriamente os pregadores profissionais, mas muitos membros de igreja, é que eles já querem mudar a pessoa completamente. Jesus não disse, ide mudai os outros, não, ide pregai o Evangelho. Ensinai aquilo que eu fiz em favor da humanidade. Quando a pessoa faz isso, ele coloca o outro num ponto de decisão. Se ele aceita, ele vai ser salvo. Se ele não aceita, ele vai ser condenado. Agora, só que eu tenho descoberto que quando você prega, quando você ensina a verdade de uma maneira clara como ela é,
Olha, é muito pouca gente que diz: eu não quero esse Jesus. Ao contrário, eu quero. Talvez falta um pouquinho mais de ensinamento. É mais ou menos como um professor. Eu suponho que eu seja professor de qualquer disciplina, uma língua estrangeira, inglês, francês. Mas eu sou um péssimo professor. Eu chego lá, ao invés de dar o sotaque exato, a construção das frases, eu falo tudo errado, eu falo qualquer coisa. Resultado, a pessoa não tem interesse. Você diz, não, é enjoada essa coisa. Mas se eu sou um professor dinâmico, que eu chego, ensino e mostro, e ele vê a minha dedicação, olha, o comportamento muda. Um dia um sobrinho da minha esposa me chamou a atenção. Nós estávamos falando sobre certas igrejas. Ele está dizendo: tio, as igrejas devem ser a coisa mais bonita que tem. Ele é engenheiro. Para as pessoas chegarem e se sentirem bem. Esse é um exemplo no Rio de Janeiro. Os trens da Central do Brasil são a coisa mais pavorosa que tem. Janelas quebradas, as pessoas cospem no chão, fumam, jogam cigarro no chão, jogam palito, acabam de comer uma mariola, joga o papelzinho da mariola lá, quer dizer, eles usam e abusam. O negócio ali é imundo. Ele disse: vem aquela turma do subúrbio lá no trem da Central. Eles saltam na estação Dom Pedro e eles entram no metrô. No metrô não tem um palito de fósforo no chão, não tem uma ponte de cigarro no chão. Ele diz: por quê? Porque é bem cuidado. Eles mudam de comportamento. O mesmo que sujou o trem da Central, não suja o metrô. Então, é a maneira de apresentar. Se as pessoas não estão aceitando quando nós apresentamos o Evangelho, é porque nós estamos apresentando mal. É porque nós estamos contando o que Jesus Cristo fez, não de maneira real, concreta. Então, quando nós vamos nos consagrar, para nós pregarmos o Evangelho às pessoas, quando vamos nos consagrar para dar a mensagem, nós fazemos errado. Oh, Deus, Deus, toca no coração daquela pessoa, Deus abre o coração daquela pessoa, Deus, eu não quero que o demônio feche. Tá bom, deve-se orar assim, mas nós esquecemos de orar, Senhor, a parte principal sou eu. Porque se eu não souber te dar para os outros, se eu não souber traduzir de maneira certa, de maneira que tem que ser traduzido, as pessoas não vão aceitar a ti e elas vão ser rejeitadas. Então a obra para ser feita, Jesus disse, mandou que ensinasse, e o primeiro sinal que ele disse é que os demônios seriam expulsos. Quando os demônios são expulsos, vamos ver o que acontece. É o tópico dessa parte aqui. Quando o demônio é expulso, Satanás sofre perda. Talvez você nunca pensou nisso, né? O diabo tem um reino, Jesus disse. Nós vamos ver, já vimos em lições anteriores, e vamos ver que o reino de Satanás, se ele ficar dividido, ele quebra. Então ele tem um reino. É uma coisa organizada. Na Idade Média, eles pintavam o demônio com chifres, com rabos, como se fosse uma criatura ignorante. O diabo não é ignorante. O diabo é maligno. Ele tem maior capacidade do que nós, porque ele era um anjo. E os homens foram feitos menores do que os anjos. Então ele não é esse tipo que eles mostram aí, de chifre de rabo, um tipo besta, idiota, não. Ele é muito esperto. E ele é manhoso. E a única maneira de nós sairmos do ataque maligno, de nós nos libertarmos, é nós nos colocarmos na palavra de Deus. Na hora que nos colocamos, na hora que nós fazemos a obra de Deus, o diabo então perde a batalha. Agora, fazer a obra de Deus, a gente pensa logo em pregar numa igreja. Tá bom, quem prega numa igreja faz, mas é no dia a dia, no momento a momento. É a gente usando a palavra, a gente investindo com a palavra, a gente exigindo a saída do mal, a gente tomando posse da bênção e a gente passa a vencer. O versículo diz o seguinte, Lucas 10, 17, 18. E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome, até os demônios nos sujeitam. E disse-lhes: eu via Satanás como raio cair do céu. Deixa eu abrir aqui nesse versículo aqui, para que eu possa dar uma base maior para você. Eu só citei ali. Lucas capítulo 9, versículo 17 e 18. Se você olhar no 9, o Senhor Deus... Não, no Lucas 9, no Lucas 10, desculpa aqui. Cadê o 10? No capítulo 9, o Senhor Jesus havia chamado 12, nós já comentamos aqui, e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos. Mas Jesus viu que era pouco.
Os 12 eram poucos. E isso tinha que ser aumentado. Então o Senhor Jesus, que tinha 12 principais, mas ele tinha outros discípulos. Diz aqui que depois disso, estou lendo Lucas 10, designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante da sua face, de dois em dois, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. E dizia-lhes, grande a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que envie obreiros para a sua seara. Então ele viu o tamanho da seara, ele tinha mandado 12, agora manda mais 70. Bom, eram 12 com 70, 82, com Jesus 83. E tinha pelo menos mais um que não era do grupo, que andava expulsando demônio, que foi até proibido pelo discípulo. Jesus disse que não proibisse. Eram 84. Olha, se nós tivéssemos no Brasil 84 corajosos, que assumisse a palavra ao pé da letra e que praticasse o que a palavra diz, nós íamos ganhar esse território para Jesus em pouco tempo. E ele disse, eis que eu vos mando como cordeiro no meio de lobos, e não leveis bolso, tal. Deixa eu pular para aqui, para o versículo 10. 9, 8. E em qualquer cidade que entrardes, vos receberem, comei que vos puseram diante. Curai os enfermos que nela houver. E disse-lhes, é chegado a vós o reino de Deus. Bom, aí esses discípulos aqui não receberam na hora autoridade para expulsar demônios. Aqui parece que Jesus esqueceu e disse, vocês têm que curar os enfermos. Mas eles, e foram. Os primeiros não, os 12 tinham poder para expulsar, sobre todos os demônios para expulsar e para curar todo tipo de enfermidade. Agora os 70 receberam a ordem de, em qualquer cidade, curar os enfermos que nela houver. Tudo bem. Então eles saíram de dois em dois e foram fazendo isso. Eles voltaram, aqui no versículo 17, diz assim, e voltaram os 70 com alegria, dizendo, Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. Veja o que é a fé de um grupo. Jesus não disse para eles, olha, eu dei poder para vocês sobre os demônios. Não. Os 12 ele chamou e eles devem ter assistido, olha, vocês agora, pelo menos sabiam no caso, vocês têm poder sobre todos os demônios para os expelir e também para curar toda a sorte de doença e enfermidade. Vão embora. Jesus sentiu que eles eram poucos, chamou mais 70 e disse, olha, vocês vão de dois em dois também a todas as cidades, foi dando as ordens específicas, e em qualquer cidade que vocês entrarem, vocês curem os enfermos que nela houver. E eles foram. Chegaram numa cidade, nós viemos aqui em nome de Jesus Cristo. E nós viemos aqui trazer as boas novas do reino dos céus. O povo vinha ouvir. Faziam propaganda, traga os sofredores, doentes, tal. E trouxeram. E eles disseram, olha, nós estamos aqui para decidir situação. O nosso Senhor Jesus Cristo nos mandou, ele está passando em toda a cidade, pregando a palavra de Deus, e ele ensina assim, é isso que vocês precisam saber, e pai ensinou, e vamos orar agora pelos doentes, vamos curar os doentes. Onde estão as pessoas que sofrem de tal doença? Vem para cá. E quando eles diziam, e você doença, e vida da doença, e tal, e vai sair, os demônios começaram a manifestar. Eles não provocaram, porque eles não tinham a ordem, mas aí eles expulsaram. E eles voltaram felizes e disseram, Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. E sabe o que disse Jesus para eles? Jesus disse, eu via Satanás como um raio cair do céu. Olha, que resposta mais esquisita. Que comentário mais distanciado que estava falando. Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. E Jesus disse, eu via Satanás como um raio cair dos céus. Não que o diabo estivesse lá no céu, no trono de Deus, mas no mundo dele, quer dizer, na posição que ele estava, cada vez que um demônio era expulso, o diabo tinha uma perda. Ele caía, ele enfraquecia. Meu irmão, o reino satânico está muito forte na face da terra, porque os cristãos não têm mostrado o poder de Deus. Porque não há razão que vidas consagradas, vidas dedicadas a ajudar o próximo,
fiquem derrotadas, dominadas por espíritos maus, vencidas por entidades que são forças malignas, imundas, satânicas, que destroem as pessoas. Não, não há razão. É preciso que os filhos de Deus acordem. É preciso que os filhos de Deus assumam o lugar deles. Porque quando nós entrarmos para expulsar demônio, o Satanás vai ter na perda dele. O reino dele vai enfraquecendo. O reino dele vai diminuindo. E ele que era o tal, já não é mais. Eu lembro-me de anos atrás, quando começamos esse ministério de poder, 1973, 74, 75, meu irmão, naquela época parecia que o Rio de Janeiro, para não falar o Brasil todo, mas o Rio de Janeiro, ia virar um único terreiro de macumba. Em toda encruzilhada do Rio de Janeiro havia alguidares, oferendas, nas rádios. Um cidadão cantou que, meu filho, do jeito que você está, sou o homem que pode ajudar. O outro fez uma música, cuidado comigo, hein? Que eu sou macumbeiro, eu ponho o seu nome lá no meu terreiro. E outro dizia uma coisa, outro dizia outra. Havia um apresentador que gostava toda semana de estar vestido diferente, um dia vestido de mulher, um dia vestido de palhaço, com uma buzina, né? Sabe quem estou falando? Ele trazia uma certa pessoa que recebia um tal de 7 da lira na televisão e ali fazia coisa escabrosa e todo mundo, o diabo é o tal. Houve época que a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, quase a maioria ali eram pessoas que apoiavam os demônios. Negócio bravo. Gente que para ser eleita tinha que passar primeiro por um terreiro e passar ali a vexame, a humilhação, porque senão os demônios não deixariam de ser eleitos. Negócio bravo. E nós começamos a mostrar que o poder de Deus era maior, que não tinha esse negócio. Eu recebi uma porção de ameaças. Seu filho disso, eu vou acabar com sua vida. Disse, mas você vai matar um defunto? A Bíblia diz que eu já estou morto, que Cristo é que vive em mim. Uma vez um pastor me procurou e disse, irmão Soares, para! O irmão foi muito longe, eles vão acabar com o irmão. Eu disse, mas vão acabar com o defunto, irmão? Estou obedecendo a Jesus. Não, irmão, mas prega devagar. Eu falei, não, eu vou pregar como Jesus mandou. E se eu tiver que morrer, eu morro. Qual é o problema? Vou fazer a obra de Deus. Meu irmão, nunca arrancaram um fio de cabelo, não conseguiram, não vão conseguir. Então a palavra de Deus foi mostrando, e o demônio foi perdendo domínio. Hoje, até aqueles que trabalham com demônio sabem que ele é um derrotado, é um fracassado, porque eles cansaram de pedir, seu Exu, vai lá e destrói o R.R. Soares, vai lá e faz. O Exu disse, pode esperar, até sexta-feira o homem está caído. Caiu nada. E disseram, mas esse não tem poder nenhum, esse aí está derrotado. Então Jesus disse para os discípulos, eu via Satanás como um raio cair do céu. Quando? Quando os discípulos que não foram mandados para demônio, mas eles tiveram fé. Esse é o outro lado da história. Eles iam dizer, demônio, sai, nós estamos em nome de Jesus. E o demônio ia embora. Senhor, pelo teu nome, não só as doenças, não câncer, paralisia, cegueira, não, até os demônios submetem. E Jesus disse, certo? Eu via Satanás como um raio cair do céu. Em quantas vidas Jesus não está vendo isso? Eles dizem que são cristãos, que pregam, que ensinam daqui e dali, e Jesus não vê o diabo cair do céu. Jesus está frustrado com muita gente. Com você. Será que ele já viu alguma vez o diabo cair do céu porque você expulsou um demônio? Dê essa alegria a Jesus. Amém? Vamos passar para outra parte.